Beleza, pessoal? Voltando aqui à nossa atividade, né? Nós temos aqui atividade número 2, onde nós vamos reconhecer o gênero textual, o assunto e o objetivo. Lembrando que todo texto ele traz um objetivo. Quem escreve um texto tem um desejo em mente, né? No nosso primeiro caso aqui na letra A, nós temos uma charge, tá? Fácil de reconhecer, por quê? Porque olha bem, nós temos aqui, ó, um ou dois quadrinhos, no caso aqui são dois quadrinhos, né? Nós temos aqui combinado o texto não verbal, que é a imagem, e o texto verbal, que são as palavras, tá? Então isso aqui é uma charge, por quê? Porque ela traz uma crítica, tá? Qual que é o assunto dela? O assunto são as eleições, né? A crença nossa de que alguém vai resolver os nossos problemas e às vezes a gente acaba reelegendo pessoas que às vezes não merecem, né? Então isso aqui é uma chave. Agora vamos lá para o objetivo dela. Como eu falei antes, toda charge tem como objetivo fazer uma crítica. Crítica a quê? É sempre a alguém. Nós não podemos criticar um veículo, nós não podemos criticar o mosquito da dengue, nós não podemos criticar o próprio coronavírus. O que nós devemos criticar é a atitude das pessoas. No caso aí, essa charge aí, ela critica a postura de eleitores e candidatos durante as eleições ou durante as propagandas. Não se preocupe, porque às vezes você colocou de uma forma diferente e mesmo assim pode estar correto, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição para ver se a sua resposta também vale, tá bom? Aí nesse caso aí, o que você precisa prestar atenção é nisso aqui, ó. Todo objetivo ele vai começar com um verbo. Nesse caso aqui, o verbo criticar. Nós podemos ter criticar, falar, fazer, mostrar, levar, né? Indicar, instruir, né? Ensinar. Então, o objetivo em todas as respostas de vocês aqui para o número 2 tem que começar com um verbo, tá bom? Na nossa atividade de número 2, aliás, na letra B, né? Nós temos aqui esse texto aqui sobre o livro A Culpa é das Estrelas, tá? O gênero textual é uma resenha crítica, porque qual o objetivo? Despertar o interesse do leitor pelo livro resenhado. Aqui é o objetivo, ao verbo aqui de novo, a despertar o interesse do leitor pelo livro resenhado. O assunto, gente, não é a história que o livro conta. Qual que é o assunto dessa resenha? É o próprio livro resenhado. Então aqui o assunto é o livro A Culpa é das Estrelas, tá bom? Agora o assunto do livro aí fala o amor de dois jovens, né? Que aprendem a lidar com o fato de poderem ser afastados um do outro a partir de qualquer momento. Isso é o assunto da história do livro. A história desse texto aqui, ó, é chamado o livro A Culpa é das Estrelas, tá bom? Se for resenha de um filme, qual que é o assunto? O filme tal, o nome do filme. Se for a resenha de um espetáculo, qual que é o assunto, né? O espetáculo tal, a peça teatral tal, põe o nome dela, tá bom? Então, na letra C, nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, na letra C, nós temos o texto A Cigarra e a Formiga. Aí, pelo título, a pessoa já mata a charada logo. O texto que tem animais como personagens centrais, agindo como pessoas, e que no final tem uma moral ou um ensinamento. Então, esse gênero textual aí é a fábula, eu esqueci de grifar de vermelho, né? É a fábula que tem animais agindo como pessoas. No final tem uma moral, um ensinamento, uma mensagem que a gente pode tirar para nossa vida, né? E o assunto,
O assunto, eu posso colocar diversos assuntos aqui, lembrando, o assunto é algo curto, é algo pequeno. Se você estiver escrevendo muito, pode desconfiar desse assunto seu, tá? Tem muito assunto, então um assunto normalmente é algo pequeno, tá bom? Nesse caso aí, diversão e trabalho é o assunto dessa fábula. Ah, mas se eu colocar que o assunto é um animal preguiçoso e outro trabalhador, tudo bem, também é válido esse assunto aí, tá bom? E novamente, tem dúvida se o seu está correto, pode me perguntar, tá bom? O objetivo, Rogério, esqueceu um N aqui, tá bom, gente? Então, repara não, esqueceu um N aqui, né? Mensagem. O objetivo de toda, aí, e outra aqui, ó. O objetivo de toda fábula é passar uma mensagem para o leitor. Nesse caso aqui, a ideia é que não se pode apenas divertir, mas também trabalhar. Então, esse é o objetivo de toda fábula, passar uma mensagem para o leitor, ok? Bom, vamos ver qual que é o próximo. Nossa, próximo aqui. Aqui mudando de folha aqui, letra D, o item o texto na letra D. Esse texto aqui, gente, que combina, né? Combina imagem, tá vendo? Tem um gráfico aqui, ó, né? Tem um gráfico e combina com o texto verbal. Não é isso? Que são as palavras. Isso é chamado de infográfico, usado para ilustrar normalmente uma notícia ou uma reportagem, tá? Então aqui está o gênero infográfico. O assunto é o número de candidatos masculinos e femininos nas eleições, ou ainda o número de candidatos por sexo, né? Nas eleições. E o objetivo de um infográfico é trazer uma informação ao leitor. Se eu falar desse específico, eu posso falar informar aos leitores o número de candidatos por sexo nas eleições. Eu posso ser mais objetivo nisso aí também, tá bom? Mas no geral, o objetivo do infográfico é trazer uma informação para o leitor, tá bom? Passemos para o próximo. É o texto de letra E, e aqui já vou fazer o letra F junto também. Aqui nós temos, olha, um texto usando linguagem não verbal, que são as imagens, e texto verbal, são as palavras, né? O que nós temos aqui? Como ele está escrito em apenas uma única tira, e normalmente vem em jornal, eu tenho o gênero textual chamado de tirinha, tá? O assunto pode ser a valorização da mulher, porque a menina aí está falando que as mulheres só são reconhecidas pela aparência, mas que elas, né, são muito mais do que isso. Eu posso falar de valorização da mulher ou do preconceito também, porque é um preconceito também você valorizar a mulher só por causa da beleza, tá? A gente tem que valorizar a mulher por aquilo que ela representa para a nossa sociedade. Normalmente o objetivo de uma tirinha é divertir o leitor. Mesmo que essa aqui queira trazer uma mensagem, que tem essa mensagem de valorizar a mulher, o objetivo dela é divertir o leitor. Se eu quiser divertir o leitor trazendo uma mensagem de valorização da mulher, ótimo também, ok? Bom, texto de letra F, nós temos aqui uma anedota. A anedota, ela é utilizada para divertir o leitor, tá bom? É o mesmo que piada. O assunto aqui é a esperteza do Joãozinho. Por que a esperteza do Joãozinho? Porque ele foi esperto de querer que o motorista levasse apenas as malas, já que ele não cobraria pelas malas, né? Então, por isso eu coloquei que o assunto é a esperteza de Joãozinho. Ah, se eu quiser colocar a viagem de Joãozinho, as malas de Joãozinho, tudo bem, mas eu prefiro uma coisa mais ampla, tá bom? Objetivo, qual que é o objetivo de uma anedota? Objetivo de anedota, gente, é provocar risada no leitor aqui, ó, divertir o leitor, fazer o leitor dar risada,
Se a piada, se a anedota não fazer o leitor rir, nem que seja um pouquinho, é porque ela não foi boa. Não é isso? Bom, texto G. Aí nós temos aqui no texto G, subir aqui um pouquinho, escorpiões assustam Vila São José. O que você percebe aqui? Esse texto, ele traz algo que já aconteceu. Então ele quer contar algo para nós, mas essa coisa que ele quer contar já aconteceu. Então eu tenho o gênero notícia, tá? O assunto são os escorpiões na Vila São José. O título da notícia é chamada de manchete e no primeiro parágrafo nós vamos encontrar respostas para o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu. Qual que é o assunto? Os escorpiões na Vila São José, proliferação de escorpiões na Vila São José. Tem outras maneiras também de falar. Objetivo? Informar o leitor sobre um acontecimento, porque isso já passou, né? Subindo aqui um pouco, nós temos o texto com o título É Possível Fazer uma Poupança de Vida, aliás, um texto muito interessante, e o autor dele, ele fala sobre hábitos saudáveis e qualidades de vida, mudanças nos hábitos, né, para termos uma qualidade de vida. Isso aqui nós temos uma reportagem. Por quê? Porque o autor fala sobre as mudanças que a gente deve provocar na nossa vida. Ele não fala sobre um fato que aconteceu, tá? Ele fala sobre um determinado assunto. Então aí nós temos reportagem, tá bom? Vamos passar para o outro. Letra I, né? Aí, ó, trazer informações para o leitor sobre comportamentos saudáveis, é o objetivo daquela reportagem que eu acabei de falar. O texto Pneu Furado, né? Quem leu ele com bastante atenção percebeu que se trata de uma crônica, algo que pode acontecer no cotidiano, um final engraçado, né? A compulsão do rapaz por trocar pneus não é nada não. Na verdade, ele trocou os pneus do carro porque ele achava que era da moça e porque a moça era bonita. Né? Então aí nós temos aí a crônica, que é uma coisa que pode acontecer no nosso dia a dia, no final tem um final cômico, um final engraçado. Assunto, troca do pneu, o homem que trocou o pneu. Eu prefiro esperteza versus preconceito, porque o homem quis dar uma de esperto, mas na verdade ele era preconceituoso. Então eu posso colocar esperteza versus preconceito. Objetivo das crônicas: divertir o leitor. Não confunda com provocar risada. Divertir o leitor, entreter o leitor. O objetivo dela é o entretenimento. Ok? Aí chegamos ao final de nossa atividade número 2. As outras atividades eu vou mandar só o PDF para vocês poderem estar consertando aí, inclusive as de matemática. Mas qualquer dúvida é só perguntar. Falou? Boa noite para vocês.